Vai fazer 2 anos que eu peguei as chaves do meu apartamento e desde então vocês me pedem pra fazer esse vídeo sobre taxa de evolução de obra. E desde lá eu venho só enrolando, porque eu tava querendo trazer um formato bem legal, com informações bem completas pra você. Pensei bastante como que eu poderia fazer isso. E eu também sabia que ia me demandar muito tempo pra criar esse conteúdo, por isso que eu enrolei bastante, gente. Mas cá estou eu finalmente falando sobre isso pra vocês. A gente tarda, mas não falha, viu? Nesse vídeo eu vou explicar o que é a taxa de evolução de obra, pra que ela serve, desmistificar todos os assuntos que envolvem esse tema, se a gente continua pagando depois que pega as chaves, se ela ultrapassa ou não o valor do financiamento. E eu vou contar pra vocês baseado em tudo que eu aprendi nessa minha jornada sobre compra de primeiro imóvel, nada como a experiência. E claro, vou abrir todos os meses que eu paguei mês a mês, desde que eu comprei meu apartamento até depois que eu peguei as chaves. Então fica até o final desse vídeo porque ele tá realmente muito completo. E se você tá chegando aqui agora, prazer, eu sou a Nayane, mas você pode me chamar de Nay, e aqui no Papo de Casa você encontra conteúdo sobre compra de primeiro imóvel e tudo que engloba o universo casa. Bom, então eu vou começar falando pra vocês o que é a taxa de evolução de obra, a famigerada taxa que todo mundo entra em pânico quando começa a pagar, porque depois que começa, ela só aumenta. A evolução de obra nada mais é do que a correção que o banco vai cobrar do seu saldo devedor acumulado naquele mês. E o que isso significa? Bom, todo mês a Caixa ela vai passar um valor para a construtora para ela continuar construindo o seu empreendimento. Então, mensalmente, o seu saldo devedor ele vai aumentando até chegar no valor que você acordou com a Caixa. Para ficar mais fácil de entender, por exemplo, o meu apartamento ele custou R$218 mil. Eu não comecei pagando a correção em cima de R$185 mil. Esse valor foi cobrado de acordo com a evolução da construção da obra. Ele começou com um saldo devedor menor porque a obra ainda estava começando e depois foi aumentando gradativamente até chegar no R$185 mil, que foi o valor que eu acordei com a Caixa. Só chegou no R$185 mil quando a obra ficou pronta. Isso você consegue acompanhar pelo aplicativo da construtora que você comprou seu apartamento. No meu aparece assim, ó. Como o meu empreendimento está pronto desde 2023, ele aparece com o valor total já do apartamento. Mas se você ainda estiver em fase de obra, o seu vai aparecer com um saldo devedor menor e ele vai aumentando gradativamente. Outro ponto que eu acho importante destacar é que muitas pessoas acham que a taxa de evolução de obra é um dinheiro jogado fora. Olha, eu entendo que quando a gente não vê um resultado que é palpável, você usa aquele dinheiro e não vê nenhum retorno assim aparente na sua frente, a gente fica pé da vida. Eu passei por isso e falei, meu Deus, pra que eu preciso pagar essa taxa de evolução de obra? Mas ela não é um dinheiro jogado fora. Na verdade, ela é super importante para garantir que o prazo de construção seja cumprido. Se por acaso a construtora atrasa depois daqueles 180 dias previsto no contrato a entrega do seu empreendimento, ela tem que pagar uma multa para você e você tá assegurado por essa taxa de evolução de obra que você está pagando mês a mês. Então, em casos de atrasos ou de descumprimento de prazos, você pode sim exigir indenizações. E tem gente que tem dúvidas se esse valor que você paga na taxa de evolução de obra, se é abatido no valor que você financiou com o banco. E quem dera se fosse dessa forma. Não, você não tem esse dinheiro de volta, ele não é abatido. Inclusive, se você não tiver kit, tanto com o banco e com a construtora, você estiver devendo quando o seu empreendimento estiver pronto, você não pega as chaves. Infelizmente, não tem pra onde fugir, tem que pagar. Outra dúvida muito comum e que alguns corretores não falam isso pra gente, às vezes até por desinformação, tá, gente? Não é na maldade, não. É se a taxa de evolução de obra pode ultrapassar o valor do financiamento. Sim, gente, pode ultrapassar sim, diferente do que muitos corretores falam. O que acontece é que a taxa referencial, a famosa TR, ela por muitos anos ficou zerada, então não teve nenhuma evolução nesse valor. Então realmente não ultrapassava o valor do financiamento. Mas a verdade é que pode ultrapassar até 100% do valor do seu financiamento, sim. O meu, por exemplo, chegou a ultrapassar em 16,63%. O meu financiamento é no valor de R$ 1.380 e eu cheguei a pagar R$ 1.609. Foi o único mês que aconteceu isso, eu já tinha até pegado a chave do meu apartamento, eu entrei em choque, mas aconteceu. Não, o pessoal do meu empreendimento, nós somos os sorteados, porque até então a TR, ela tava zerada. Bem quando chegou a nossa vez de comprar apartamento, a taxa referencial, ela resolveu subir. Você pode acompanhar a taxa referencial só jogando no Google, assim, taxa referencial do mês X, aí você vai saber quanto que tá a taxa referencial. E falando nisso, como eu já dei um spoiler pra vocês, quando você pega as chaves do seu apartamento, não significa
significa que você automaticamente vai parar de pagar a evolução de obra, infelizmente. Eu ainda continuei pagando por mais 2 meses. Eu peguei as minhas chaves em março de 2023 e continuei pagando até maio de 2023. Tem gente que pega as chaves e 15 dias depois já é dado uma baixa lá na Caixa Econômica e aí você já para de pagar a taxa de evolução de obra. Tem gente que paga por mais um mês. A gente não tem como saber como que acontece isso. Eu sei que a Caixa tem que fazer uma vistoria final lá no empreendimento junto com a construtora e só depois que ela aperta um botãozinho lá, ó, tá tudo certo com o empreendimento, agora todo mundo para de pagar a taxa de evolução de obra e já vai para a fase de financiamento. No meu caso, demorou 2 meses e pode demorar até uns 3, gente. E tá tudo dentro da legislação. Na época, todo mundo pra mim, ai, vai atrás de advogado, que não sei o que lá. Gente, não tem jeito. É só você ler as cláusulas do contrato que você vai ver tudo lá. Agora vamos para a parte que vocês mais queriam saber. Quanto eu paguei mês a mês e em qual fase da construção estava o meu empreendimento. Mas antes de abrir os valores para vocês, se esse vídeo tá sendo útil para você, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Eu comprei o meu apartamento dia 27 de julho de 2020. Em setembro eu fui convocada pelo banco para assinar o meu financiamento. Um mês depois, ou seja, eu assinei o contrato em setembro e em outubro eu já comecei a pagar a minha taxa de evolução de obra. Ela vencia todo dia 27. Além de falar os valores para vocês, eu vou mostrar as fotos mês a mês de como que estava a evolução do meu empreendimento. Como eu disse para vocês, a obra ela começou lá em 2020, mas a construtora ela só começou a alimentar o aplicativo com fotos em julho de 2021. Então eu não vou conseguir mostrar nenhuma foto antes disso. Todas as fotos que eu vou mostrar aqui eu extraí lá do aplicativo da construtora. Eu também gostaria de falar para vocês qual a porcentagem que estava a minha construção naquele momento. Só que eu não consigo mais acessar essa informação nem no aplicativo da construtora e nem no banco, porque como já tem 2 anos que eu peguei as chaves, essa informação já não consta mais lá. Então vamos lá, eu comecei a pagar a minha taxa de evolução de obra em outubro de 2020. Nesse período a obra ainda estava em fase de fundação e eu já comecei pagando R$ 156,72. Os 5 meses seguintes, ou seja, de novembro de 2020 a março de 2021, pela misericórdia de Deus, eu paguei o mesmo valor em todos esses meses. Foi de R$ 267,13. Em abril de 2021, eu paguei R$ 268,55 e você repara que aumentou apenas R$ 1,42. Uma benção. Em maio de 2021, eu paguei R$ 277,76. Aqui a diferença também foi bem pouquinha, foi de R$ 9,21 comparando ao mês anterior. Somente agora, a partir de junho de 2021, é que a gente realmente começa a ter fotos. Então repara numa coisa, somente um ano depois que começou a construção do empreendimento é que começou a subir os primeiros andares. Em junho tava assim, ó, começaram a subir as estruturas dos gardens, que são aqueles apartamentos que ficam no térreo. Nesse mês eu paguei R$ 324,48 de taxa. Em julho de 2021, os gardens eles ficaram prontos e repara que eles estavam começando a subir a estrutura para começar o primeiro andar. Olha as ferragens ali em cima, eu paguei R$ 347,20. Em agosto, o primeiro andar ele já estava quase que inteiro pronto. Aqui eu paguei R$ 373,98 e eu considero que o valor ainda estava meio baixo. Em setembro, deu um salto muito grande na construção, na minha opinião, né? 5 andares já tinham sido erguidos. Eu paguei R$ 426,99 de taxa nesse mês. E em outubro de 2021, eu completei 1 ano pagando taxa de evolução de obra e também é o meu mês de aniversário e eu recebi um presente nesse mês. Eu moro no 7º andar e olha só, eles construíram já 8 andares, então eu já conseguia ver o meu apartamento nessa fase aqui. Paguei R$ 476,66. Em novembro subiram mais 4 andares, ou seja, dos 16 andares que nós temos aqui, 12 já tinham sido erguidos. Paguei R$ 510,92. Em dezembro de 2021 continuou com 12 andares, mas eu reparei aqui nas fotos que eles começaram a dar acabamento interno nos apartamentos. Na verdade, desde as fotos de setembro, já dá para ver que eles estavam considerando essa parte dos acabamentos, a parte de fiação elétrica, a tubulação da hidráulica. Então, em dezembro, eu paguei R$ 530,68 de taxa de evolução de obra. Em janeiro de 2022, nós começamos o ano com 14 andares prontos. Nesse mês, eu paguei R$ 693,05. A partir daqui, teoricamente, faltava apenas 1 ano para eu pegar as chaves, porque a nossa previsão de entrega das chaves era janeiro de
de 2023. Mas houve vários imprevistos com o nosso Habite-se, então demorou 2 meses a mais para a gente poder pegar as chaves. O que estava previsto para janeiro foi entregue em março, dia 25 de março de 2023. Bom, em fevereiro de 2022 continuou com 14 andares, mas eles começaram a instalar os gradis dos apartamentos com varanda, pintar as escadas, azulejar os apartamentos. Nesse mês eu paguei R$ 752,10. Em março de 2022, nada de subir os 2 últimos andares, mas os pisos e revestimentos do apartamento estavam a todo vapor. Começaram também a instalar as bancadas da cozinha e, pelo que eu entendi também, nessas fotos aqui me parece que eles estavam instalando os sensores de luz em todos os corredores. Em março de 22 eu paguei R$ 731,44. Em abril eles começaram a escavação da nossa deliciosa e tão sonhada piscina e também começaram as pinturas internas dos apartamentos. Reparei que eles começaram a dar uma atenção para as janelas também. Nesse mês eu paguei R$ 855,57. Em maio de 2022 eles trouxeram as bombas da piscina e eu reparei que na parte interna dos apartamentos, em algumas fotos, eles estão instalando a parte da cerâmica da lavanderia. Então eu acho que eles começaram a instalar aí. Nesse mês eu paguei R$ 841,52. Em junho de 2022, finalmente subiram todos os 16 andares e pelas fotos parece que eles começaram a instalar os vasos sanitários e a cuba do banheiro, toda a parte cerâmica, né? Aí já começou a subir a faixa dos R$ 1.000. Eu paguei R$ 1.033,17. Deu um salto bem grande aí de um mês pro outro, né? R$ 192 a mais. Socorro! Em julho de 2022, para ser bem sincera, não vi nenhuma diferença. Eu olhei as fotos várias vezes para ver se eu notava realmente alguma diferença, mas nada. O que acontece? O prédio comercial, ele tava todo vapor. Vocês podem notar que ele já tava todo erguido. Se eu não me engano, ele tem 8 andares. Só que, gente, esse prédio comercial, ele tem uma entrada independente aqui, né? Ele não é misturado com o nosso condomínio. O dono, aqui o lugar onde foi construído o nosso apartamento, ele era um estacionamento. E eu não sei qual parte do terreno que esse dono desse terreno aqui do prédio comercial era, não sei de onde que ele era dono, se era desse estacionamento, se era algum outro, se tinha alguma outra coisa por aqui, enfim. Ele pediu para a construtora assim: não precisa me pagar, vocês constroem um imóvel aqui para mim e aí fica para ele, né? Só que, gente, esse imóvel está parado até hoje. Já faz 2 anos que a gente pegou as chaves do nosso empreendimento aqui e lá tá parado até hoje. Eu não sei se virou um elefante branco, assim. Eu não sei se ele quer alugar. Eu tô achando que ele quer alugar o prédio inteiro e não as salas comerciais separadas. Tá aqui, parado até hoje, eu não faço a menor ideia do porquê. Tá lá com placa de aluga-se, dá até dó. Bom, em julho de 2022 eu paguei de taxa de evolução de obra R$ 1.074,08. Em agosto de 2022, alguns apartamentos já estavam ficando tudo pronto, já tinha recebido piso, revestimento, cerâmica, pintura, janela e algumas partes externas do nosso prédio também já tinha recebido pintura. Olha que gracinha que já tava ficando. Nesse mês eu paguei R$ 1.141,77. Em setembro eu notei pelas fotos que eles começaram a erguer toda a estrutura da área de lazer. A gente sempre acha que a área de lazer vai demorar um século para ficar pronta, né? Eu falei, meu Deus, já é setembro de 2022, a gente já pega as chaves e nem começaram ainda. Isso aqui não vai ficar pronto nunca. Fiquei super preocupada. Eu falei, imagina que eles vão entregar a tempo. Vocês não têm noção como a área de lazer é super rápido pra ficar pronto, mas é muito rápido mesmo. Paisagismo, gente, assim, no piscar de olhos. Então, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar é quando for fazer a sua vistoria, que como aconteceu comigo, que eu fiz lá em dezembro de 2022, não tinha nada pronto, era só buraco na área de lazer. No piscar de olhos, ela ficou pronta. Então, em setembro de 2022, eu paguei R$ 1.319,60 de taxa. Ó, mais um salto de R$ 177,83 comparado ao mês anterior. Nessa fase, eu já tava assim, meu Deus, preciso de um desfibrilador, porque eu já não aguento mais pagar tanta taxa de evolução de obra. Em outubro de 2022, ou seja, 2 anos depois que eu já tinha assinado o contrato com a Caixa, e também o mês do meu aniversário de vida, se eu não me engano, foi nesse mês que a construtora ela sorteou alguns moradores para poder visitar a obra. Gente, não foi a comissão de afetação que foi. Eu era presidente da comissão de afetação, e eles não liberaram pra gente, que era da comissão, visitar a obra, assim como normalmente é feito nos empreendimentos. Realmente foi um sorteio de alguns moradores super sortudos. Fiquei decepcionada de eu não ter ido, mas eles acabaram tirando fotos, fazendo vídeos e compartilharam com a gente, que a gente estava muito ansioso para ver como que estava o nosso empreendimento, e deu tudo certo. Nesse mês tem algumas fotos também de persianas blackout sendo instaladas, e aqui eu paguei R$ 1.274,54, e como sempre um presente no meu mês de aniversário. Aqui eu paguei R$ 45 a menos que o mês anterior na taxa de evolução de obra. Ai, mas R$ 45 não é
é muita coisa. Pra mim é, gente. Pra quem vem pagando um valor alto todo mês, socorro. Até 1 centavo faz diferença no meu orçamento nessas horas. Em novembro de 2022, começaram as vistorias. E se você comprou um Garden, eu tenho uma triste notícia pra te dar. Vocês são os últimos a fazerem vistoria. A ponto de chegar a data de entrega das chaves e talvez vocês nem terem feito a vistoria, assim como aconteceu aqui no meu. Tem gente que só conseguiu pegar as chaves depois da data oficial da festa de entrega das chaves. Gente, eu não sei qual é a lógica, eu só sei que começa pelo meio e aí vai indo assim, esses andares do meio, nananã. Os últimos são os Gardens. Em novembro, a parte externa ela já estava toda pintada e eles já estavam deixando a nossa piscina linda. E eu paguei R$ 1.289,47. Em dezembro de 2022, no primeiro dia de dezembro, se eu não me engano, foi quando eu fiz a minha vistoria. O meu coração tava a mil aí. Teoricamente, só faltava um mês pra gente pegar as chaves, porque até então a gente não sabia que ia atrasar a entrega das chaves. Toda a estrutura da área de lazer ela já estava erguida, mas como eu falei pra vocês, quando eu vim aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai ficar pronto nunca. E aí, no piscar de olhos, tudo ficou pronto. Nesse mês, eu paguei R$ 1.412,81. Chegou janeiro de 2023, lá no aplicativo não tem fotos desse período, tem as fotos depois que o empreendimento já estava pronto, mas aquelas fotos de planta de arquiteto, sabe? Não fotos reais. A gente estava aguardando ansiosamente o Habite-se sair, mas ele foi indeferido várias vezes, porque deu algum problema aqui na nossa calçada, que eu não sei dizer pra vocês exatamente o que foi esse problema. E ele saiu apenas em março. Então eu vou passar pra vocês quanto que eu paguei exatamente de janeiro até março aqui de taxa de evolução de obra. Em janeiro de 2023 eu paguei R$ 1.552,24. Em fevereiro, R$ 1.553,85. E repara que esses 2 meses também ultrapassaram o valor do meu financiamento, que é de R$ 1.380. Lá no início do vídeo eu falei que só tinha ultrapassado um mês, mas é porque eu não tinha reparado na hora que eu criei esse roteiro, não. Foram 3 meses que ultrapassaram o valor do meu financiamento. E em março foi quando eu peguei as chaves do meu apartamento, eu paguei R$ 1.329,97. Como eu disse pra vocês, somente 2 meses depois que nós pegamos a chave do nosso empreendimento é que a gente passou pra fase de financiamento, ou seja, até então a gente ainda estava pagando a taxa de evolução de obra, a gente ainda estava em fase de construção. Abril foi o maior valor que eu paguei, que ultrapassou o valor do meu financiamento em 16,63%, que eu paguei R$ 1.609,51. Gente, nessa hora eu quase tive um surto quando eu consultei o aplicativo lá da habitação. Eu já tinha entrado em fase de reforma, não aguentava mais gastar dinheiro, eu tava gastando dinheiro com reforma e taxa de evolução de obra ao mesmo tempo, socorro. Em maio, pela glória das deusas, foi o meu último mês de pagar a taxa de evolução de obra. Foi R$ 1.328,26. Juntando todos esses valores, dá um total de R$ 24.844,95. Tudo isso é apenas taxa de evolução de obra, hein? É dinheiro, né, gente? Por isso que eu sempre falo que comprar um apartamento não é como você comprar uma bicicleta, não. Nós temos que nos planejar financeiramente para não ter grandes surpresas lá na frente. E se por acaso essas surpresas aparecem, pelo menos a gente já tá prevenido, né? Absolutamente em todos os vídeos que eu falo sobre valores que eu paguei, eu sempre dou a mesma dica para vocês. Tenha uma reserva de emergência. Evite perrengues financeiros, porque isso não é legal. Mas, Nai, você tá falando isso, mas você guardou dinheiro? É claro que sim, gente. Eu criei uma espécie de baú de dinheiro, sabe? Mas não um baú físico, um baú digital, que rende dinheiro de verdade. Todo mês que caía o meu salário na conta ou qualquer renda extra, eu guardava parte do meu salário e 100% da minha renda extra. Na verdade, eu faço isso até hoje, né? Pra poder pagar a minha taxa de evolução de obra, a reforma do meu apartamento ou qualquer outra despesa nesse sentido. E se eu puder recomendar algum lugar para você guardar o seu dinheiro e vê-lo render com muitas vantagens, mas com certeza eu indico o Tom. Se você tem a maquininha Tom mais a conta PJ Stone, seu dinheiro pode render até 160% do CDI. Socorro! Esse rendimento é muito mais do que a poupança. Você vende, seu dinheiro rende e assim você consegue realizar todos os seus sonhos. E não para por aí, tá, queridos? Se você tem um comércio, essa maquininha poderosa, ela tem as melhores taxas do mercado. Com a maquininha Tom, dá para parcelar todas as vendas em até 12 vezes. E o dinheiro cai todos os dias, mesmo se for final de semana ou feriado. Isso é um baita diferencial para gente que sempre precisa do dinheiro para ontem. Você sabe, né? A gente que acaba de comprar o primeiro imóvel, o que não falta é despesa pra gente pagar. E a melhor notícia de todas, se você adquirir a sua maquininha Tom agora, você pode ganhar até 65% de desconto, mas corre que é por tempo limitado, viu? Então, se você tá procurando uma maquininha pro seu negócio, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e use o meu cupom
Papo 10 para garantir mais 10% de desconto, além daquele que eu falei anteriormente. É muita vantagem para uma maquininha só, né? Agora me conta, o que você achou dos valores que eu paguei na minha taxa de evolução de obra? E a sua? Ela tá muito acima, abaixo ou tá bem equilibrado com o que eu paguei na minha? Ai, eu tô tão feliz que finalmente eu consegui gravar esse conteúdo pra vocês que vocês não têm ideia. Se você tiver alguma dúvida, por acaso eu deixei de falar alguma informação que seja relevante, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Eu adoro essa troca aqui entre a gente. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e também me segue lá no meu Instagram, @nossopapo-de-casa. Por aqui e por lá tem conteúdo toda semana. Para você que ficou até aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!